Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida. A 19 de julho de 1976 nasce o primeiro órgão de governo próprio da Madeira. A primeira Assembleia Regional fica sediada na Avenida Zarco e era composta por 41 deputados. Nas eleições de 27 de junho de 1976, o PPD estreia-se com maioria absoluta. Emanuel Rodrigues tinha sido convidado por Sá Carneiro para presidir ao Parlamento madeirense. Os deputados tinham a missão de ajudar a autonomia a dar os primeiros passos. Em serenos sobressaltos. Foi o primeiro, efetivamente, o primeiro decreto regional exatamente sobre a constituição do governo regional, era assim que se chamava. Depois, tanto foi necessário legislar sobre a estrutura orgânica do governo regional, a estrutura orgânica da Assembleia Regional, o estatuto dos membros do governo regional, o estatuto dos deputados da Assembleia Legislativa. Portanto, tudo isto eram diplomas legislativos. Foi um tempo em que surgiram grandes líderes parlamentares e em que o debate parlamentar era um debate muito empenhado, muito vivo, mas situado sempre no plano da urbanidade, do respeito mútuo. Como bola. Com uma democracia muito jovem e passados pouco mais de 2 anos do 25 de Abril, tudo era novidade para os deputados que tiveram de trabalhar também na transferência de competências do Estado para a região. A área onde, em primeiro lugar, foram feitas as transferências de competências para a região, do continente para a região, foi exatamente no setor da saúde. E daí, vários diplomas, quer um deles a criar o Centro Regional de Segurança Social, o Centro Regional de Saúde Pública, o Centro Hospitalar do Funchal e por aí adiante. Criámos um jornal oficial, criámos, por exemplo, o IBTAM, o Instituto de Bordado e Tapeçarias da Madeira e vários outros diplomas que assim... um importantíssimo, quanto a mim, talvez o mais importante que foi aprovado na Assembleia, que era o diploma que extinguia o regime de colonia. Consagrada a autonomia na jovem Constituição, Ramalho Yanes é o primeiro Presidente da República a visitar o Parlamento madeirense. Nas estradas, a população amontoa-se para saudar a vinda da primeira figura do Estado à Madeira. Ramalho Yanes deixa então o primeiro desafio aos deputados. Cabe a esta Assembleia rever o Estatuto Provisório que o Conselho da Revolução, em devido tempo, aprovou. E incumbe-lhe fazê-lo respeitando totalmente a realidade regional, já que só assim será possível reforçar dinamicamente a unidade da nação que pretendemos ser. É 4 de dezembro de 1987. A Assembleia Legislativa ganha uma nova casa. E é no edifício da antiga alfândega, agora remodelado, que se trava a batalha autonómica. Foram precisos 33 anos para que houvesse um projeto de estatuto político-administrativo consensual. A 14 de janeiro de 1999, o Parlamento madeirense aprova por unanimidade aquilo que seria considerado o melhor estatuto político de sempre. Mas a certificação da qualidade seria dada pela Assembleia da República a 1 de julho de 1999. Quem vota contra faz favor de se levantar. Quem se abstém, as alterações foram aprovadas por unanimidade. Felicitemos. Um presente no Dia da Madeira e das comunidades madeirenses. João Cunha e Silva, então deputado do PSD, foi o mentor do projeto. Ficamos com mais direitos consagrados e com mais possibilidades de, pelas nossas próprias mãos, resolver questões que antes só a República poderia resolver.
Na altura já estava a trabalhar enquanto advogado num projeto de Estatuto Económico, Financeiro e Fiscal. Aproveitei as ideias que já tinha recolhido nessa altura para fazer esse trabalho e, ao fim e ao cabo, tornei o Estatuto com uma estrutura com princípio, meio e fim. O Estatuto Político Administrativo da região tinha tido muitas vicissitudes ao longo da sua vida. É um Estatuto provisório logo a seguir ao 25 de Abril e à consagração das autonomias, depois de 76, e depois daí para cá, com muitas recusas, muitas chumbos no Tribunal Constitucional, Presidentes da República. E, portanto, é esta grande reforma do Estatuto Político Administrativo que transformou efetivamente numa lei fundamental para o regime autonómico, foi conseguida num período que foi preciso muita discussão, muito trabalho conjunto. Dentro destas paredes mora o primeiro órgão de governo próprio da Madeira. Esta é a Casa da Democracia, onde se discutem projetos e propostas e se aprovam leis, onde 47 deputados travam argumentos sobre as grandes questões regionais, nacionais e europeias. Cabe ao Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira dirigir e coordenar os trabalhos do plenário. Para ajudá-lo na missão, há uma mesa composta por 3 vice-presidentes, 2 secretários e 2 vice-secretários. A reunião dos presidentes dos grupos parlamentares, mais conhecida como reunião de líderes, é um órgão consultivo da presidência e é convocada essencialmente para a marcação de plenários e para a aprovação dos regimentos dos debates especiais. Os presidentes dos parlamentos, se calhar, não são as pessoas que mais mandam nos parlamentos. É porque das decisões dos presidentes dos parlamentos cabe sempre recurso para o plenário. Antes de serem discutidos em plenário, todos os assuntos passam pelo crivo das comissões especializadas. O apoio logístico é prestado pelo Núcleo de Atividades Parlamentares. No caso do apoio ao plenário, neste caso temos a redação, que são exatamente os colegas funcionários parlamentares que fazem o diário das sessões. As sessões são transcritas para o diário e esse diário poderá ser consultado, inclusive está online na nossa página de internet e assim a população poderá ter acesso a tudo o que é dito em plenário. Essas comissões são compostas por 9 elementos que são distribuídos pela média mais alta de ontem, assim dita o nosso regimento, e essas comissões funcionam exatamente, portanto, as suas deliberações são por maioria. Um diploma, quando entra na Assembleia, é direcionado pela mesa para a comissão competente. E essa comissão tem a missão de, em primeira linha, dar um parecer à mesa, no sentido de saber se aquele diploma está em condições de ser analisado e debatido pelo plenário. O que eu tenho assistido é que os partidos da oposição, ao invés de apresentarem projetos de resolução para serem debatidos em sede de comissão, e elas são públicas, portanto, os órgãos de comunicação social podem elas ter acesso, têm optado por uma questão de maior visibilidade em transformar os projetos de resolução em projetos de decreto legislativo regional, que são obrigatoriamente discutidos em plenário. Ou seja, no fundo, o plenário, por ser um palco de excelência com cobertura mediática, é transformado na verdadeira arena política em detrimento do papel das comissões. As comissões também, é o PSD que tem a maioria, o caso do Partido Trabalhista, o grupo parlamentar, não tem direito de voto em nenhuma das comissões, em exceção da Comissão de Regimento e Mandatos, automaticamente depende da intenção de voto da maioria social-democrata. Dada a luz verde das comissões, os documentos estão prontos para serem debatidos em plenário. O plenário é o órgão supremo dentro da Assembleia. As reuniões são públicas e podem ser assistidas a partir das galerias. Na legislatura iniciada em 2011, 8 partidos estão representados no Parlamento, todos sem exceção, enchem-se de argumentos para melhorar, defender ou condenar as propostas em debate. Quando é tomada uma decisão, quer ao nível do grupo, quer ao nível da direção do grupo, nesse sentido, nós vamos contactar pessoas com experiência na área e depois de colher vários depoimentos, quer de especialistas, quer de outras pessoas, quer da própria escutação que se faz no terreno, nós começamos a redigir o diploma,
E para isso, obviamente, que temos sempre um diálogo enquanto partido maioritário com o Governo, porque há muito feedback informativo que o Governo tem e que é muito útil aos deputados do partido maioritário quando apresentam uma proposta ou uma iniciativa legislativa. Eu faço normalmente a distribuição dos projetos de decretos legislativos em função das áreas dos deputados, cada um prepara-o e à sexta-feira fazemos a síntese no sentido de saber qual é a indicação de voto, qual é a argumentação que têm para aquele projeto. Começamos normalmente à segunda-feira com uma reunião de trabalho sobre aquilo que está em discussão do ponto de vista político, não é? E com uma análise da situação política na região. Essas são as duas questões fundamentais. Portanto, analisar a situação política e aquilo que está em debate, digamos assim, ou que poderá estar em debate no Parlamento, quer no plenário, quer nas comissões. Esse debate, essa reunião faz com todos os deputados, naturalmente, e procura-se ter sempre aqui uma ligação forte com a direção do partido. Do ponto de vista das propostas, naturalmente que decorre muito daquilo que é a situação política da região e aquilo que são as necessidades do ponto de vista legislativo que o Partido Socialista identifica. Quem dita a nossa agenda, quem dita a atividade do grupo parlamentar, para todos os efeitos, são as pessoas quando entram em contacto connosco na rua, são as pessoas quando vêm ter connosco e nos pedem ajuda. Temos o maior número de propostas parlamentares apresentadas. Temos que estar suficientemente assessorados com informação, com os dossiês organizados, devidamente preparados para estarmos habilitados a discutir de igual para igual com qualquer um dos outros que estão no plenário. Aqui na Nova Democracia só temos um deputado e esse deputado tem que analisar todos esses documentos que noutros grupos parlamentares têm imensas pessoas para o fazer. Temos que também fazer investigação sobre esses assuntos, no sentido de, ao chegar ao plenário na Assembleia, termos um sentido de voto e termos uma opinião e termos, obviamente, reparos e sugestões a fazer em relação a essas propostas. O PAN é um partido de causas e nesse sentido, pronto, não se deixa intimidar por qualquer área. Temos ideias para todas as áreas. A causa animal, uma das causas, outra causa é humanitária, outra ainda é ecológica, são as três grandes causas e estamos agora a discutir, tive ainda recentemente agora com a Joana, na área humanitária, como é que podemos ajudar as pessoas. E é com base naquilo que nos fornecem, com base nos documentos, nos parceiros sociais, que nós também trabalhamos, e quando temos assim mais alguma dificuldade, recorremos ao apoio de gente mais experiente, nomeadamente o Presidente do Partido, que já tem uma longa carreira política, e é um advogado aqui do Funchal, quando é questões mais jurídicas. Nós sabemos que os partidos pequenos, com pouca representação no Parlamento, têm pouco tempo. Nós temos que apresentar muitas vezes um projeto em 3 minutos, o que é difícil. Apresentamos antes, mas depois temos que ir lá defendê-lo em 3 minutos. É muito complicado. E daí o facto de nós termos que estudar, preparar. Roubar é para o povo, desviar é para os graúdos, é para os políticos, é para os poderosos. As provas do crime foram no 130 para Lisboa, mas os criminosos continuam cá. Senhor Deputado, eventualmente, nem todos os detentores de cargos políticos serão virtuosos, mas também é certo que a virtuosidade e a excelência não está toda desse lado da bancada. O trabalho de preparação dos projetos e das propostas é moroso e exige muita pesquisa e consulta de especialistas. Na fase de preparação de um projeto ou de uma proposta, a Biblioteca do Parlamento é uma mais-valia. Temos consultas diárias, temos consultas telefónicas para saber o que é que temos, só para uma simples confirmação, mas temos sempre utilizadores. Os deputados procuram de tudo, sempre na ordem de acordo com o plenário. Não é? A legislação de apoio e a seguir de livros também que apoiam esses mesmos trabalhos. É sempre dentro das mesmas temáticas. A política, a economia, as finanças, a região autónoma, a autonomia em geral. Então aqui, à partida, podemos ver, parece que temos poucas monografias, poucas publicações periódicas. Aqui está o mais recente, está o que nós possamos achar que há procura imediata. Na Rua João Gago temos uma sala onde trabalham 3 colegas no back-office que fazem o tratamento documental. E ainda temos uma sala que é, eu não gosto de chamar arquivo, talvez um depósito, onde estão as outras obras que a qualquer momento que são requisitadas, um colega traz cá para baixo.
Para garantir uma informação célere e segura do trabalho parlamentar, há um departamento de informática. Centenas de metros de cabos e muitos servidores e computadores suportam o funcionamento da Assembleia Legislativa. A grande ferramenta utilizada pelos deputados é a internet. Daí que se dê sempre uma especial atenção à qualidade, à velocidade e para garantir o acesso, que é fundamental. Foram implementados postos de trabalho no hemiciclo, são computadores virtuais que ocupam pouco espaço, tinha que ser assim, não havia outra maneira de fazer devido às dimensões do próprio hemiciclo. E tanto no plenário como fora do plenário há a possibilidade de aceder a esses dados. Cada partido tem a sua rede própria, estanque, que não é visível pelos outros, e nós regularmente vamos implementando novas medidas ou corrigindo algumas sempre que assim é necessário. Estas que temos no plenário são melhores. É o Departamento de Informática que garante ainda as transmissões das sessões plenárias através da internet. Praticamente não se nota a diferença na imagem. Fica ligeiramente mais escuro, mas grava com... Temos tido um número de acessos já bastante elevado e diferenciado, que pressupõe que o produto está a ter alguma adesão. O trabalho dos deputados é auxiliado por um vasto leque de serviços que o Parlamento coloca ao dispor. Todos os documentos aprovados na Assembleia Legislativa da Madeira carecem do visto do representante da República. No gabinete de Ireneu Barreto, no Palácio de São Lourenço, é feita a verificação da legalidade e da constitucionalidade dos diplomas. Quando o diploma chega, os diplomas são analisados de imediato pelos meus colaboradores e para vermos se há necessidade de enviar o diploma ao Tribunal Constitucional, porque eu tenho um prazo muito curto para apresentar o diploma ao Tribunal Constitucional, entre o momento em que o diploma me chega ao gabinete e o momento em que eu devo entregar a minha pretensão perante o Tribunal Constitucional, eu tenho apenas 8 dias. E durante esses 8 dias eu tenho que decidir se apresento o diploma ao Tribunal Constitucional e depois elaborar um requerimento devidamente fundamentado sobre as minhas dúvidas. Se os documentos não estiverem conforme a lei, o representante da República pode usar o veto. Até agora, Ireneu Barreto só recorreu a este direito por uma vez. Ou seja, esse diploma, na minha opinião, contrariava uma diretiva da União Europeia que já estava integrada na ordem jurídica portuguesa. E como não se tratava de um problema de constitucionalidade, eu não podia submeter a apreciação do diploma ao controle do Tribunal Constitucional. Então a minha única solução que eu tive foi de pedir à Assembleia Legislativa que reconsiderasse a sua posição. Como sabe, a Assembleia Legislativa manteve a sua posição, voltou a revotar o diploma e eu tive que o assinar. Conferida a conformidade com a lei e com a Constituição, os documentos seguem para publicação e ficam disponíveis ao público de forma gratuita no sítio da internet do Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira. O JORAM é um serviço alheio ao Parlamento, um serviço tutelado pela Vice-Presidência do Governo, sob a alçada da Direção Regional da Administração da Justiça. O que nós fazemos é assegurar um seguimento diário de tudo o que é publicado em Diário da República e que diga respeito à Assembleia Legislativa Regional ou ao Governo Regional. Portanto, desde que existe um diploma que diga respeito a estes órgãos, nós também publicitamos cá, na primeira série. Tudo o que é normativo é publicado na primeira série, como uma forma também de criar uma espécie de memória legislativa junto do Jornal Oficial e que possa também depois ser consultado por qualquer pessoa. Estará no Jornal Oficial concentrada toda a legislação que diga respeito à região autónoma da Madeira. Voltando à Assembleia Legislativa, no total, o funcionamento do Parlamento madeirense custa aos cofres da Madeira 14 milhões de euros. Metade é para pagar pessoal. Que este Parlamento pudesse ter uma outra gestão exemplar e mais responsável do uso dos dinheiros públicos, ainda por cima num tempo de crise financeira. Nós temos vindo, nestes últimos anos,
a desenvolver um plano de redução. Temos conseguido, até com algum sucesso, reduzir despesas. Nós temos os exemplos do estacionamento, reduzimos substancialmente essa despesa, renegociamos os contratos com a limpeza, com a segurança. Temos também reduções ao nível da assistência técnica aos equipamentos de cópia. Portanto, isso tem contribuído e a evidência disso está no resultado alcançado, que foi de se conseguir uma redução em termos globais de 2010 para 2011 na ordem dos 7,5%, e em relação ao orçamento atual também conseguimos uma redução de 7,5%. Esta redução que ocorreu neste último ano representou 1.300.000 euros. Dos funcionários e dos deputados, eu sou o único que tenho menos proventos, porque eu apenas recebo 1.000 euros. Feitas as contas, cada deputado madeirense leva para casa 2.100 euros, menos 400 euros que um deputado na Assembleia da República em regime de exclusividade. Os deputados, na minha opinião, ganham mal. Ganham mal. Porquê? Nós, para termos... Diz que a Assembleia, às vezes, funciona mal, é o que se diz por aí. A Assembleia, para funcionar bem, na minha opinião, teria que ter para já um número de deputados inferior. O número de deputados tinha que ser reduzido, e reduzido de forma drástica. Mas, por outro lado, os deputados tinham que ser muito bem pagos para que estivessem ali em regime de exclusividade. Isto fazia com que os bons, os melhores, quisessem vir para a política. Mas se até aqui as contas são pacíficas, o mesmo não se pode dizer da subvenção dada aos partidos. A famosa lei do jackpot representa 38% do orçamento do Parlamento madeirense. São 5.300.000 euros que servem para pagar as despesas dos grupos parlamentares. Grande parte são de funcionários e assessores. O PS e o PTP são os grupos parlamentares com mais funcionários. A Assembleia responsabiliza-se pelo pagamento daqueles encargos que competem à entidade patronal. Nós temos aí situações de vencimentos que são semelhantes aos dos senhores deputados, em termos ilíquidos, e vencimentos que andam próximo do salário mínimo. O Partido da Terra defende uma redução imediata e defende essa redução não só no jackpot, mas também nos próprios encargos sociais que a Assembleia tem. Mas há um custo significativo de assessorias. Eu diria que essa é, porventura, um dos aspectos mais importantes do grupo parlamentar, e qualquer um que seja, porque um deputado não tem que saber das questões todas e tem que estar sempre salvaguardado relativamente a essa matéria. Nós defendemos uma redução de 80% nessas subvenções. Se há grupos parlamentares que se excederam, embora chegaram ao limite do número máximo, digamos assim, de assessores que podiam ter, bom, isso eu devolvi isso à consciência dos grupos parlamentares e não faço comentários críticos, porque têm essa possibilidade e o legislador deu-lhes essa possibilidade. Tem acolhimento legal. São os custos de um Parlamento que continua a clamar por mais autonomia. Ninguém sabe em que moldes. A única certeza é que nesta conjuntura de crise não é possível pedir mais. Tem de haver, da parte da Madeira, uma grande acutilhância junto de Lisboa, no sentido de demonstrar que com mais autonomia nós somos capazes de criar menos dependência do Estado Central, mas o Estado Central, por sua vez, tem de perceber que é com mais autonomia que a região se integra melhor no todo nacional e deixará, digamos assim, de estar dependente das políticas de Lisboa. Os impostos poderiam ser reduzidos em 30% face aos impostos que estão na República. Ora, nós perdemos isso. E perdemos isso, a autonomia existe. Ou seja, do ponto de vista jurídico ou constitucional, nós continuamos a ter essa possibilidade. Nada disso foi alterado. Ora, se a região, no âmbito fiscal, nunca utilizou essas prerrogativas, nós, nesta matéria, não sabemos como é que o PSD exige mais autonomia fiscal. A autonomia deve corresponder aos desejos da Madeira no contexto nacional. E eu devo dizer que temos progredido muito em matéria de autonomia. A autonomia da Madeira pode ir até onde
a população madeirense quiser. Habituados a olhar o horizonte, os madeirenses podem não saber quais são os limites para a autonomia, mas como dizia o poeta António Gideão, sempre que o homem sonha, o mundo pula e avança. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento